Obstetrícia é o tema do São Lucas 24 horas de hoje. A doutora Tassiana Hintza, médica ginecologista e obstetra, que também é coordenadora da residência dessa especialidade do São Lucas Hospital Center, vai explicar sobre a formação dos profissionais que cuidam da saúde da mulher. No segundo bloco, o Dr. Minoru Matsumoto, coordenador da residência de cirurgia geral da instituição, vai falar sobre a rotina prática dos residentes dessa especialidade. O São Lucas 24 horas começa agora! No São Lucas 24 horas de hoje, temos a honra de receber a doutora Tassiana Hintza, médica ginecologista e obstetra, que também é coordenadora da residência em ginecologia e obstetrícia do São Lucas Hospital Center. E hoje nós vamos falar sobre o impacto da residência médica no desenvolvimento de novos profissionais e sobre os desafios e avanços na saúde da mulher. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui falando sobre a nossa residência aqui do São Lucas. Então hoje vamos conversar um pouquinho mais. Eu gostaria que a doutora começasse explicando pra gente, então, o que é a residência em ginecologia e obstetrícia, o que engloba dentro dessa residência e dessa especialidade também, porque a gente tem duas características ali, ginecologia e obstetrícia, e eu gostaria que a doutora explicasse mais pra gente. Então nós temos a gente chama de ginecologia e obstetrícia, né, que envolve a mulher, né, tudo que relaciona-se à saúde da mulher e a essa assistência que o ginecologista e o obstetra vai dar para essas pacientes. E aí vai desde a adolescência, que a gente pega o ginecologista, né, tratando uma adolescente, seja para anticoncepção, para regular ciclo, alguma coisa nesse sentido, até a hora do parto também, né, que acaba se tendo, é um momento muito especial, muito diferenciado, e que a gente está ali do lado da paciente, e por final, ali a menopausa, que também é uma fase da vida da mulher que também não deixa de ser um momento algum importante, que também a gente tem que dar essa assistência. Então é durante toda a vida, praticamente, da mulher que a gente, como ginecologista e obstetra, dá essa assistência. Então é um acompanhamento, de fato, médico da mulher, como a gente fala. É isso, exatamente. Que ela vai consultar e vai fazer esse acompanhamento ao longo da vida toda. A doutora comentou, então, essa questão de quais áreas ele atua dentro desse cuidado com a saúde. E aí a gente falando sobre a questão de quando começar, a doutora comentou sobre a adolescência, quais seriam, então, o começo da indicação para buscar o ginecologista e a importância de buscar um ginecologista de confiança para acompanhar ao longo da vida também, né, doutora? Sim, exatamente. Antigamente, as nossas avós, até nossas mães, não tinham esse costume de levar a ginecologista. Hoje em dia já se tem uma outra cultura. Quando a menina menstrua, as mães já se preocupam e perguntam: tá, será que eu posso levar? Pode levar com certeza. Não é assim, nossa, estritamente, absurdamente necessário. No entanto, algumas questões, por exemplo, está com muita irregularidade menstrual, muita cólica menstrual, adolescente. Então aí é um momento sim de ir ao ginecologista com a sua filha adolescente. Isso é muito importante porque ainda existe talvez um certo tabu a respeito disso, né? De buscar essa informação. Porque, assim como a doutora disse, é o médico que ele vai dar esse suporte. Então, não só pela questão da concepção e contracepção, mas também para acompanhar e monitorizar essa saúde, até para rastreio de outras doenças também, né, doutora? Com certeza. Muitas doenças, depois, claro, que não tanto na adolescência, mas hoje em dia a vida sexual inicia-se cada vez mais precoce, né? Então, às vezes, a gente tem que ver não só doenças sexualmente transmissíveis, mas avaliar a questão do câncer de colo de útero, mais para frente, depois dos 40, o câncer de mama. Então, tem várias questões aí que a gente vai acompanhando, além, claro, do pré-natal durante a gestação, né? Que tem que ser feito mensalmente, daí no final as consultas diminuem de frequência. Então, tudo isso a gente acompanha na vida da mulher. E agora nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a residência, agora que a gente entendeu o papel e a importância do médico ginecologista. Como é que, doutora, está estruturada, então, a residência aqui no São Lucas? Qual é o tempo de duração e como é esse período de formação do médico ginecologista e obstetra? Então, a residência em ginecologia e obstetrícia, ela tem um período de formação de 3 anos. Então, o residente vai ficar aqui 3 anos no hospital, aprendendo, lapidando o conhecimento, justamente relacionado à área de ginecologia e obstetrícia, né? Nós estamos agora, em fevereiro, vai formar a 5ª turma de residentes,
Tá? E tem mais os R2 e os R1s que estão aqui também. Hoje nós estamos com 8 residentes, sendo duas R3, 3 R2 e 3 R1. R2 e R3 R1 é o residente no primeiro ano, R2 no segundo ano, R3 no terceiro ano. E o que o residente, o que eles fazem, né? Aqui, basicamente, como residentes. Eles, primeiramente, acho que assim, o foco principal, eles fazem residente. Por que é residente? Porque praticamente mora no hospital, né? Então, eles ficam basicamente aqui no hospital, fazendo partos, atendendo as pacientes no consultório, no ambulatório. Também temos ambulatório de ginecologia, temos cirurgias, temos videocirurgias que eles também acompanham, né? Mas assim, por exemplo, no primeiro ano, o foco principal deles é o parto normal, e eles se dedicam mais a isso, assistência à paciente, né? Aqui é bem humanizada, bem interessante, assim, eu acho bem bom esse vínculo que eles fazem com as pacientes aqui. Então, o parto normal, aí depois, com o passar dos anos, do segundo, terceiro ano, eles começam a fazer cirurgia, videocirurgia, atender com mais autoridade, na verdade, assim, até os ambulatórios, já sabem tomar algumas condutas, tudo sempre com a nossa supervisão, ou seja, a supervisão dos professores. Isso é uma coisa que a gente reforça sempre, esse acompanhamento e esse suporte do preceptor, para que o pessoal entenda que a doutora até comentou no primeiro bloco da outra edição, falando sobre, são duas cabeças pensantes, então ele tem a avaliação do residente e a avaliação junto do preceptor, que dá esse suporte para o paciente também, né, doutora? Exatamente. Então, e mais uma coisa que eu gostaria de falar, assim, que o número de partos aqui aumentou bastante, seja por ter agora uma residência em ginecologia e obstetrícia, e também pelo hospital ter crescido bastante, mas hoje, em média, a gente está fazendo aqui 170 partos ao todo, por mês. Por mês, caramba, é muito bebezinho nascendo. É bastante. Então, assim, isso também é mais um motivo para estimular os estudantes de medicina, quem fica na dúvida se vai fazer ou não vai fazer ginecologia, que tem alguma intenção de fazer ginecologia obstetrícia, a gente tem fluxo, temos, assim, um fluxo grande que nos ajuda no aprendizado dos residentes. Isso é muito importante, né, doutora, ter essa estrutura e ter os pacientes para que esse residente acompanhe durante e tenha essa formação. A doutora comentou sobre a questão do primeiro ano, ele estar em contato com o parto, mas além do parto, a doutora também comenta sobre as outras cirurgias, porque muitas vezes a gente relaciona ginecologista ao nascimento, ao parto, mas é muito além, né? Como a gente comentou, tem essas outras doenças e outras condições que necessitam do acompanhamento. E como é, na prática, então, para esse residente acompanhar, doutora? Então, aqui no São Lucas, especificamente, é bem interessante. Por quê? Porque, assim, às vezes, o foco maior, igual você até falou, às vezes é a obstetrícia, né? Tem muito fluxo, então você acaba enveredando mais para o lado da obstetrícia. Mas a gente precisa também dessa questão de cirurgias e tal. E aqui a gente tem um fluxo muito bom de cirurgias. Quais que são essas cirurgias? Esterectomia, ou seja, a retirada do útero, né? Para levantar bexiga, para retirar, por exemplo, cistos de ovário, laqueaduras, entre outras cirurgias. Então, o básico, assim, são essas, mas eles fazem e saem bem preparados nesse quesito também, aqui no São Lucas. Então, ele precisa ter esse acompanhamento, esse suporte, porque é o período de formação, e para posteriormente ter esse cuidado no atendimento dos pacientes. Outra questão que é muito forte no São Lucas e que a gente aborda também é a questão do uso das tecnologias e o contato com aparelhos e diversas outras técnicas, e eu acredito que dentro da residência é o período também que esse profissional ele está aprendendo e tendo esse contato. E dentro dessa especialidade da ginecologia, doutora, como é esse processo? Então, seja no pedido de exame, seja no contato com as outras áreas, como é essa parte das tecnologias na formação desse profissional? Então, a gente tem algumas questões da tecnologia aqui no hospital, por exemplo, o ultrassom. Tem ultrassom dentro do consultório, que os residentes atendem as pacientes gestantes aqui. Então, esses ultrassons, às vezes está na dúvida, não que ele vai gerar um laudo, mas ele já pode dar uma olhada, já tem uma experiência com um ultrassom ali. Depois, se ele quiser, ele faz outros cursos, mas ele tem essa ferramenta para ele trabalhar ali no hospital.
Outra coisa é com relação ao TASI, que é o sistema, né, do hospital. Então, assim, hoje se quer pedir um exame, fazer a prescrição, é tudo via o sistema hospitalar ou TASI. Né? E isso é muito interessante, porque nos dá uma segurança de que você tem que ver e rever, revisar, para você ver se você realmente viu tudo certo e tal, porque você vai imprimir e aquilo é salvo e não é mais passível de Editável. mudança. Né? Então, se torna uma ferramenta bem interessante também para todos nós. Porque, ainda mais porque no pós-formação, esse profissional ele vai precisar ter contato com diferentes realidades e ele já dá um preparo, um suporte também, né, doutora? Com certeza. Isso ajuda e auxilia nessa formação. Com certeza. E, doutora, dentro da ginecologia e obstetrícia, tem outras subespecialidades? Como seria, então, essa é uma residência que o profissional faz, ele já atua na área, mas caso ele queira se especializar, ele pode continuar os estudos em outras áreas? Sim, pode. Estudar nunca é demais, né? E assim, independente de você fazer uma outra residência depois do R3 de ginecologia e obstetrícia, acho que é bastante importante frisar que a gente sempre tem que estar estudando, porque as coisas mudam. Né? Então, é importante a gente sempre estar atualizado, estar estudando, vendo as novidades. E sim, nós temos subespecialidade de ginecologia e obstetrícia, que seria o R4. Né? O R3 é a residência geral de ginecologia e obstetrícia. O R4, por exemplo, temos R4 em mastologia, que cuida só da parte da mama. Infertilidade, que faz a questão da inseminação, fertilização, essas questões relacionadas especificamente à infertilidade. Tem residências R4 relacionadas à medicina fetal, que é a malformações, que vai fazer aqueles ultrassons bem específicos relacionados ao bebê, à gestação, em gestações que são alto risco. Então, tem ainda algumas outras mais, endócrino, ginecologia. Então, tem várias subespecialidades que, se quiser, dá para ser feito sim. Que bacana. A doutora tocou nesse assunto da questão da atualização, que é algo que é constante, porque evolui muito rápido, tudo muito rápido. Uhum. E um dos pontos que eu sempre converso e pergunto para os coordenadores é justamente essa questão, porque vocês precisam passar o conhecimento adiante e isso também acaba motivando vocês a buscar esses novos conhecimentos, né, doutora? Sim, com certeza. A gente sempre tem que estar atualizado, lendo, indo em congressos. E assim, a gente até comentou um pouquinho antes, né, de começarmos aqui a entrevista, que nós temos aulas quinzenais, mas a cada 15 dias, uma aula de obstetrícia e uma aula de ginecologia. Então, a gente aborda todos os assuntos relacionados à ginecologia e obstetrícia durante o ano inteiro. Os residentes. Então, a gente, como se diz, o referencial teórico também, a parte teórica também é necessária e a gente dá esse suporte para eles também. E, claro, por exemplo, eles geralmente que fazem a aula, a gente acompanha, a gente discute e tal, mas com isso nos traz o aprendizado como professores também muito grande. É muito benéfico também. É uma troca muito grande em ambos os casos. Com certeza. A doutora comentou sobre essa questão da residência, que o médico acaba se tornando quase morando dentro do hospital e é algo muito dito. E dentro da ginecologia, essa questão do parto é algo que varia muito, né? Muitas vezes a mulher entrou em trabalho de parto, você precisa ir lá e estar à disposição. E como é essa questão da formação, doutora, e preparar esse profissional para entender que muitas vezes ele vai precisar abdicar de alguns momentos para atender o paciente, a rotina muitas vezes pode ser um pouco diferente das demais especialidades. Sim, eu acho assim que para um médico, para uma pessoa que está pretendendo fazer ginecologia e obstetrícia, já tem que ter essa noção, né? De que assim, o parto normal, principalmente, ele acontece a qualquer momento, né? E às vezes madrugada, final de semana, então já tem que vir com essa consciência de que é uma abdicação de algumas coisas. Claro que as coisas com o passar do tempo a gente vai, como se diz, afunilando, vai dando uma priorizada como profissional com o passar do tempo, mas é uma abdicação, você tem que, assim, sempre dar esse apoio, né? Sempre dar esse apoio para a paciente e da forma mais humanizada possível.
né? Então, assim, a gente sempre preza por mostrar para eles, por ensinar todos os plantonistas, professores que estão aqui no São Lucas, prezo por essa questão da humanização. O que é humanização? Não é você só fazer todas as vontades da paciente, não. É você fazer o melhor pela paciente, pelo bebê. As melhores condutas. Então, assim, tá um parto normal, tá acontecendo tudo certo, dá toda assistência, tá ali do lado, fica ali do lado, deixa nascer o mais natural possível, no sentido assim, não precisa fazer o tão famoso corte, a episiotomia, que hoje em dia não se faz, não se coloca a ocitocina, que é o hormônio para acelerar o trabalho de parto. Isso não se faz praticamente. Então, assim, são igual eu falei, questão de atualização, né? São coisas que foram, com o passar do tempo, se modificando e que hoje em dia eu acho que está sendo uma assistência bem legal, bem acolhedora para as pacientes. E essa conexão é muito fundamental, como a doutora disse, né? Ter esse, entender que é um processo único na vida daquela mulher. Ainda que ela tenha outras gestações, é um momento muito especial e você se colocar quase no lugar dela, entender que ela precisa desse acolhimento é muito importante, né? Torna, além da medicina, uma coisa, como a doutora disse, humana. Um carinho, de fato, com esse momento. Fato que você colocou, né? De se colocar no lugar do outro. Porque para nós, eu, por exemplo, como ginecologista há vários anos, para mim é uma coisa teoricamente habitual, normal fazer um parto, uma cesárea. Mas não, a paciente que está do outro lado ali é um momento único, especial e inesquecível na vida dela. E muito vulnerável também, né? Isso. A gente fala sobre isso, ainda mais no parto normal. É um momento que a mulher ali, ela tá com dor, ela tá numa situação de vulnerabilidade mesmo. Então, ela precisa desse suporte, desse carinho, acho que essa é a palavra também, no momento, né, doutora? Porque hoje a gente vê cada vez mais reforçando a importância e os benefícios do parto normal. Então, muito se fala sobre isso, e ter uma equipe preparada e uma equipe que te dê esse suporte faz a diferença também. Com certeza, com certeza. Esse carinho, esse acolhimento aí faz total diferença na vida da paciente. E ela nunca mais vai esquecer, de uma forma muito agradecida, né? Só com lembranças boas, né? Isso é importante. E também a questão, a gente falou um pouquinho sobre o ponto de vista ali, a questão da paciente, mas outra relação que é preciso durante a formação e posteriormente é o contato com as demais áreas, então com a equipe de enfermagem, com as equipes de outras especialidades, e como é essa comunicação e essa criação dessa conexão durante a formação do residente, doutora. Então, esse trabalho em conjunto ali. Igual você falou, é um trabalho em conjunto. Então, eu acho assim, claro que nós somos seres humanos individuais. Cada um tem um temperamento, cada um tem uma forma de ser, um modo de agir, né? Mas eu acho assim, a gente tem que priorizar uma boa convivência, independente de ser da pessoa, do residente ser mais genioso ou não, de alguém da enfermagem ou de algum colega médico ser mais um gênio forte, entre aspas, mas isso não está em questão. A gente tem que ter e prezar por uma boa convivência, porque você tendo uma boa convivência, uma boa harmonia entre todos, isso reflete no atendimento para a paciente. Então, eu acho assim, que tem que ter, eles têm que sempre prezar, a gente pede para eles prezarem por esse bom contato com as outras, seja com a enfermagem, que eu acho que é o maior contato, né? Seja com as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, mas também temos fisioterapia, nutrição, tantas outras áreas aí que a gente entra em contato também. Então, é uma parte do processo de formação e que cada dia mais vai aprimorando e vai aprendendo a conduzir das melhores formas. Com certeza. Porque residência, em outras edições comentaram, é esse aperfeiçoamento, né? É olhar com olhar mais detalhado, é a prática da profissão desses que já são médicos e que agora estão buscando essa especialidade. Isso. E, doutora, falando também agora sim, para a gente dar mais um panorama geral, qual seria o perfil do médico que terminou a graduação de medicina e que busca uma residência? Então, quais seriam os pontos de atenção para esse médico que quer fazer a residência em ginecologia? A doutora comentou sobre a questão de saber que muitas vezes ele vai precisar abdicar, mas teriam outras características também que é importante para esse médico? Então, geralmente no internato, que é no 5º e 6º anos da faculdade, da graduação, eles passam por esse internato, e nesse eles passam no estágio específico da ginecologia e obstetrícia.
Alguns alunos quando passam por esse estágio, se encantando, gostando, se identificando com a especialidade e fazendo a prova. Outros já vêm antes com essa, como posso dizer, convicção de que quer ginecologia e obstetrícia e tal, e também vai fazer. Mas assim, é aquela questão de que ser uma pessoa amável, solícita, que não tenha preguiça de se dedicar a paciente, não tenha preguiça de trabalhar. Eu acho assim que essa questão, eu quero ganhar dinheiro, não é o principal. Eu acho que as coisas vêm como consequência do trabalho que você faz. Se você faz um trabalho bem feito, com amor, com dedicação, com carinho, as coisas vêm independente de qualquer coisa. Então, assim, ter essa mentalidade, se quer fazer uma especialidade como ginecologia e obstetrícia. Tem outras especialidades, por exemplo, pediatria também exige bastante dedicação. Todas, na verdade. Vai demandar esse cuidado, né? Então, mas assim, esse perfil seria o mais interessante, o ideal para nós. E durante o período de formação desse residente, no caso, ele faz a prova, ele é aprovado, ele inicia, então, o primeiro ano, a doutora comentou, ele já tem um contato prático e teórico já a partir do primeiro ano. Sim, então, muito. Durante os 3 anos, teoria e prática conciliadas, Sempre. isso. Sim. E hoje os residentes, eles passam então aqui no São Lucas, a doutora comentou sobre a questão do ambulatório, tem o plantão 24 horas também de ginecologia. Eles estão em plantão 24 horas Onde aqui. estão os residentes então pra gente aqui dentro do São Lucas? Assim, geralmente eles têm, fica 1 ou 2 residentes aqui no hospital, às vezes até 3, dependendo da escala, porque tem toda uma escala, no plantão de obstetrícia, acolhendo, atendendo as pacientes em trabalho de parto, ou com alguma queixa obstétrica. E aí nós temos outros setores, que são o ambulatório, o centro, que elas vão atender especificamente as pacientes com alguma queixa ginecológica. Também temos o posto de saúde, que eles vão em posto de saúde, atendem gestação de alto risco em posto de saúde, ginecologia geral em posto de saúde, também que é muito, eu acho que esse contato tem que ser feito. E as cirurgias, que eles estão aqui no centro cirúrgico, sempre também, toda semana, quase todo dia, fazendo cirurgias. Então já tem o contato com diversas áreas e diversas realidades para aprimoramento da profissão. E um pouquinho agora para a gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria de uma pergunta um pouco mais pessoal. Doutora, como é para a doutora como coordenadora acompanhar então a formação desses novos profissionais e verem profissionais qualificados e preparados para o mercado de trabalho que acaba beneficiando muito a nossa região, né? Ter esses novos profissionais atendendo a nossa população, Cascavel, região toda do oeste do Paraná. Então, com a formação desses novos residentes. Para mim é muito gratificante. Eu gosto bastante. Assim, o que eu posso assim fazer por eles, eu faço. E eles também são muito solícitos comigo. Não tenho assim queixas com relação a assim. Amo muito os meus residentes, não tenho o que falar, assim. E gosto muito, muito, muito de estar na coordenação, de estar aí à frente deles. Claro que às vezes tem um puxãozinho de orelha ali, tem algum pedido, outro pedido ali, mas isso faz parte do processo e do dia a dia, mas no geral é muito, muito gratificante, muito tranquilo. Acaba se tornando quase como uma família, né? Pelo esse contato e a quantidade de tempo que passam juntos, precisa dessa boa relação, como a doutora já havia dito, para que vocês tenham essa troca diariamente e possa fazer da melhor forma possível os atendimentos. Com certeza. Doutora, gostaria de contribuir mais alguma coisa que a gente ainda não abordou dentro da nossa entrevista, que seja importante para o pessoal de casa também conhecer um pouco mais sobre essa especialidade? Fique à vontade. Assim, se você tiver desejo, se você se identificou como estudante de medicina ou se está trabalhando, ainda não tem especialidade, está trabalhando, seja em postos de saúde, em hospitais, se identificou com a ginecologia e obstetrícia, vem se juntar ao nosso time, vem fazer a prova aí de residência em ginecologia e obstetrícia. Nós ficaremos muito contentes, muito gratos com isso. Muito obrigada, doutora, pela participação. Foi uma honra tê-la aqui conosco e sempre o convite, as portas estão abertas para a doutora voltar. Muito obrigada, obrigada a vocês pelo convite. Confira agora o destaque desta semana do São Lucas 24 Horas. Hoje eu vou dar 3 dicas para manter a sua saúde e o do seu bebê durante esse período especial. Meu nome é Fernanda Colpo, eu sou médica, ginecologista e obstetra.
Número 1. Tenha uma alimentação balanceada. Inclua alimentos ricos em nutrientes como frutas, legumes, proteínas magras e grãos integrais. Evite alimentos ultraprocessados, excesso de açúcar e cafeína. Número 2. Cuide do seu corpo e da sua mente. Pratique exercícios físicos caso eles sejam permitidos pelo seu obstetra. A prática de atividade física ajuda na circulação, no fortalecimento da musculatura, no controle de peso e também ajudam no preparo para o parto. Priorize também noites de sono de qualidade e faça pausas durante o dia. E número 3, faça o seu acompanhamento de pré-natal. Siga todas as consultas e exames recomendados pelo seu obstetra. Não se esqueça de tomar as vacinas indicadas durante a gestação e informe o seu médico sobre qualquer desconforto ou alteração que sentir. Caso tenha interesse em agendar uma consulta, entre em contato pelo telefone ou site do hospital. O São Lucas 24 Horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre a residência em cirurgia geral. Não saia daí! Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. São Lucas Hospital Center. Tratamento cardioendovascular com segurança e modernidade. Cascavel. Agora nós vamos conversar com o Dr. Minoru Matsumoto, coordenador da residência de cirurgia geral do São Lucas Hospital Center, para entender melhor como funciona esse programa de formação médica, a rotina dos residentes e como eles são preparados para enfrentar os desafios da prática cirúrgica. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Então hoje vamos falar sobre a especialidade, a residência em cirurgia geral, o doutor que é coordenador dessa residência. Doutor, gostaria que o doutor começasse explicando pra gente o que é o cirurgião geral, o que ele faz, então, para que a gente possa entender um pouco mais sobre a residência. Então, hoje a cirurgia geral, ele é um pré-requisito para várias especialidades cirúrgicas. Então, a cirurgia plástica, urologia, cirurgia vascular, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia do trauma. Então, a grande maioria das especialidades cirúrgicas, ela precisa desse pré-requisito. A residência da cirurgia geral, hoje, são 3 anos, né? E o residente, ele aprende as cirurgias básicas da cirurgia geral, então, hérnias, vesícula, cirurgias orificiais, tipo hemorroida. Então, as cirurgias de baixa e média complexidade, eles saem aptos a realizar. Aqueles médicos que desejam uma especialização em alguma dessas outras especialidades cirúrgicas, tipo vascular, plástica, eles prestam uma nova prova para essas especialidades. Então, ele passa por mais 2 ou 3 anos de residência para ter uma outra especialidade. Então, eu quero fazer cirurgia plástica. Eu posso fazer prova direto para cirurgia plástica? Não. O requisito para você fazer essa outra especialidade é ter passado pela cirurgia geral. Então, é mais ou menos isso, né? É um pré-requisito para especialidades cirúrgicas e ele sai preparado para a realização de cirurgias de baixa e média complexidade. Que bacana. Então, ele precisa continuar também estudando, é um estudo constante que a gente fala aqui também. Doutor, tem uma dúvida que acho que é interessante talvez a gente falar sobre a questão do médico que quando ele se forma. Ele é um médico generalista, como o doutor já havia me explicado antes da entrevista, mas como funciona a questão da cirurgia, então? Porque ele aprende durante a graduação também, mas a cirurgia geral, a residência, é importante para a exerção da profissão também, né, doutor? É isso. A formação do médico, eles são 6 anos de faculdade e os últimos 2 anos é o internato. Então, é aquele momento
em que o estudante de medicina ele passa a maior parte do tempo dentro do hospital. O internato ele é dividido em normalmente 4 cadeiras, né? A cirúrgica, a clínica, saúde pública e a ginecologia obstetrícia. E algumas, assim, também tem algumas especificações divididas também na pediatria. Então, ou a pediatria está incluída em alguma outra subespecialidade ali dentro do programa do internato. E aí ele tem noção das cirurgias. Eles participam, eles entram nas cirurgias da residência ou dentro do hospital em que eles estão no internato. Então, vai ter uma cirurgia bariátrica. Vai ter lá o médico, o preceptor, o residente e geralmente tem 1 ou 2 acadêmicos, estudantes de medicina acompanhando aquele procedimento. Assim vai acontecer em todas as cirurgias vinculadas ao hospital em que aquele estudante ele está fazendo um internato. Então, a formação do médico generalista é ele ter uma noção de toda a medicina. Ele, por lei, ele até está autorizado a realizar os procedimentos. Agora, o médico ele é responsável pelo ato. Se ele não executar de forma adequada, ele também responde pelas consequências daquele ato. Certo. Então, por isso a importância da residência, para que ele tenha essa prática e ele tenha ainda mais conhecimento sobre essa especialidade, assim como as demais, né, doutor? É isso. E falando dentro da cirurgia geral, hoje a gente vê muito presente a questão das tecnologias, da cirurgia robótica. O residente em que faz a residência de cirurgia geral, ele já tem esse contato, doutor? Essa primeira experiência com essas tecnologias. Hoje aqui no São Lucas nós temos o robô da Vinci, que é muito utilizado. Isso. Esse residente ele pode ter contato também com esses aparelhos? Ou ele precisa depois fazer a certificação ainda na cirurgia robótica? Então, assim, a residência, ele é um processo evolutivo. Então, o residente do primeiro ano, ele aprende a cuidar do paciente, ele faz as cirurgias de menor complexidade, ele acompanha o paciente no pós-operatório, então ele vai tendo uma noção e algumas particularidades do paciente cirúrgico. No segundo ano da residência, ele já começa a realizar cirurgias de uma complexidade maior, ele já começa a fazer alguns procedimentos por laparoscopia, que são aquelas das pequenas incisões lá que aparecem na câmera, né? E o terceiro ano, ele já faz basicamente todos os procedimentos da residência e ele acompanha, e ao longo desses 3 anos eles acompanham as especialidades, as subespecialidades. Então eles rodam em estágios na cirurgia vascular, na cirurgia torácica, na cirurgia plástica, na cirurgia oncológica. Então, eles rodam em várias especialidades e dentro dessas especialidades eles acabam participando dessas cirurgias também. Tá? Uhum. A cirurgia robótica, eu diria para você que ainda não é uma especialidade, mas ele é um recurso, né? É uma laparoscopia melhorada, uma evolução da laparoscopia, que na laparoscopia tradicional é o cirurgião que segura as pinças. Na cirurgia robótica é o braço da plataforma que seguram as pinças. A diferença é o tremor, a mão do humano, ele tem o tremor. A limitação da pinça, da laparoscopia, é que ela é reta e ela só abre. Então, ele só tem esse movimento. Eu preciso dar um ponto, por exemplo, eu preciso arrumar a estrutura para uma posição em que eu consiga executar esse ponto. Na cirurgia robótica, ele tem, primeiro que ele não tem esse tremor, a câmera também é segurada por um desses braços robóticos, então ela é totalmente estática, ele não treme, ele não cansa,
E a pinça do robô, ela articula, como se ela tivesse um punho na ponta. O princípio da cirurgia é o da laparoscopia. Injeta-se ar dentro da cavidade abdominal. Então, a gente não tem espaço no abdômen. Então, a gente injeta ar, a parede abdominal ela distende, e aí você cria um espaço entre a víscera e a parede abdominal. E nesse espaço a gente trabalha, tanto na laparoscopia, quanto na cirurgia robótica. E pelo console, você controla a câmera e as pinças da cirurgia robótica. Então, ele é um aperfeiçoamento da cirurgia laparoscópica. O residente, ele participa observando, né? As cirurgias aqui no hospital tem o Da Vinci, então, quando tem alguma cirurgia robótica, o residente pode ir lá e acompanhar. Agora, a utilização do equipamento, da plataforma, ele necessita de um treinamento. Então, você faz um curso teórico prático e tem todas as etapas. Ele é controlado por várias instituições, né? E você precisa de uma certificação para você poder realizar a cirurgia na plataforma do robô. Então, dentro das várias especialidades hoje da medicina, as especialidades cirúrgicas, a grande maioria, o robô ele tem alguma utilização. E esse residente já pode, então, acompanhar, e no caso dessa certificação, ele pode fazer logo após concluir a residência, e já ter essa certificação também para trabalhar com o robô. Seria um a mais que ele precisa complementar nos estudos. E, doutor, hoje, como o doutor comentou sobre essa questão dos residentes passarem pelas especialidades cirúrgicas, como é a rotina diária, então, desse residente? Ele acompanha os pacientes, o doutor comentou sobre também ter esse suporte, mas o doutor, acho que é muito importante a gente ressaltar também, principalmente na cirurgia geral, que esse residente, ele tem o acompanhamento do preceptor. Então, acho que é muito importante o doutor falar sobre essa importância dessa comunicação e desse acompanhamento, então, do médico dando suporte, o amparo para o residente. Isso. Então, a rotina do nosso residente, ele tem os ambulatórios da cirurgia geral e os ambulatórios das especialidades. Então, sempre vai ter ali para ele aprender como que é. O ambulatório é uma simulação do consultório. Você atende, o paciente chega lá com uma dor, você tem uma suspeita de uma doença, e você solicita exames complementares conforme a necessidade. E esse paciente executa o exame, volta no ambulatório, faz o diagnóstico, se for um tratamento cirúrgico, é feito o agendamento. Então, todos os dias tem ambulatório. Ele é subdividido entre as especialidades e os residentes conforme o rodízio que eles estão passando. Todos os dias tem cirurgia. Tá? E essas cirurgias não é o residente sozinho que vai lá e executa, não. Tem uma supervisão. Então, isso é uma característica muito importante aqui da residência do Hospital São Lucas. Na cirurgia geral, não existe uma cirurgia em que o residente vai fazer sozinho. Tá? Pode ser a cirurgia mais simples, mas vai ter um preceptor ali. E até, isso é uma dúvida que às vezes os pacientes falam, né? Mas eu vou ser cobaia? Não. Você vai ser operado por uma equipe que tem um médico em treinamento, mas tem uma supervisão in loco de um especialista, tá? Então, muitas vezes, ele vai ser até melhor operado do que, às vezes, em alguns locais em que você pode não ter um médico tão bom fazendo a cirurgia, né? Eu acredito que para que o
médico residente possa fazer o procedimento, ele precisa ter um médico qualificado dando esse suporte. Sim. Então, ele tem 2 médicos tratando, às vezes mais, né, dependendo da especialidade, tratando o paciente. Então, ele tem um olhar do médico já especialista e treinado, e aquele que está em treinamento que precisa ter esse aperfeiçoamento, esse olhar mais detalhado, tanto do paciente quanto da doença. Então, eu acho que é um trabalho muito importante esse do que o doutor falou de um tratamento ainda mais cuidadoso, né, doutor? Porque Isso. tem 2 cabeças pensantes, como uma doutora já havia E falado. quando o residente tem alguma dificuldade para a execução de determinados procedimentos, jamais a gente deixa em risco o paciente. Aquele médico mais experiente, ele vai assumir e vai terminar a cirurgia para garantir a segurança do paciente. Sempre em primeiro lugar, isso é sem com dúvidas. certeza. Doutora, a gente falou sobre a questão da utilização da cirurgia robótica, que é um procedimento minimamente invasivo, que hoje a gente fala bastante, e dentro da cirurgia geral, esse é um conceito que também é bastante trabalhado, né? O doutor falou sobre a questão da laparoscopia. O doutor poderia explicar um pouquinho mais sobre esses procedimentos minimamente invasivos e o residente tem contato durante a formação também? Isso. Então, essa nomenclatura, né, minimamente invasivos, toda aquela cirurgia que tem pequenas incisões, ele acaba tendo um pouco dessa nomenclatura, e ela ganhou muita força, principalmente com o início das cirurgias laparoscópicas, né, que muitas vezes a gente liga e fala, é a cirurgia laser, né? Isso que daí, né? Importante a gente explicar. Então, são pequenas incisões que são introduzidas uns dispositivos chamados trocáteres, tá? Você começa a cirurgia sempre insuflando ar na cavidade abdominal e cria-se aquele espaço. O trocáter é como se fosse a gente pegar uma caneta. Você tem o tubo da caneta e você tem a carga da caneta. O tubo, ele fica preso na parede abdominal e é como se a pinça fosse a carga da caneta. Então, você consegue tirar, trocar a pinça, a hora você precisa de uma tesoura, a hora uma pinça que gere tração. Então, você vai fazendo isso ao longo da cirurgia. Então, para você não ficar furando cada vez que você troca de pinça... Isso era uma dúvida que eu tinha também. Você tem o trocáter, que é essa estrutura que ele atravessa toda a parede abdominal e você manipula a pinça através desse dispositivo, tá? Aqui no São Lucas, a gente tem à disposição a laparoscopia de uma forma bem liberal, né? Os residentes, eles, por exemplo, cirurgia de vesícula. A cirurgia de vesícula aqui no São Lucas, praticamente 100% das cirurgias da residência são realizadas por laparoscopia. Essa que bacana. Isso são poucos hospitais que têm essa disponibilidade. A gente vê que a grande maioria ainda faz muitas cirurgias de vesícula aberta e algumas por laparoscopia. E essa é uma grande vantagem. E se a gente for pensar em mercado de trabalho, eu acho que a grande maioria dos pacientes gostariam de ser operado por laparoscopia. E isso aumenta a segurança. Porque na cirurgia laparoscópica, ele tem uma situação em que diminui o risco porque você não pode fazer nada sem estar enxergando. Olha só, isso é bem importante. Eu gostaria de perguntar justamente quais são os benefícios, então, dessa cirurgia laparoscópica para a gente entender por que é tão importante que esse residente tenha esse contato também. Para o paciente, o que é melhor? Um corte de 15 centímetros na barriga ou 4 incisões de meio centímetro ou 1 centímetro? Nossa. O trauma cirúrgico da cirurgia laparoscópica é muito menor. Então, a recuperação vai ser melhor. Os dias de afastamento do trabalho, menor. Risco de complicação, infecção, menor. Toda cirurgia que você faz um corte grande tem o risco de uma hérnia, de não cicatrizar direito a musculatura
e aí formar uma hérnia. Aí o conteúdo de dentro do abdômen, ele começa a abaular por esse defeito na parede abdominal. E aí a pessoa tem que ser submetida a mais uma cirurgia. E aí é mais um afastamento. E Todo o processo todo o novamente. processo, né? Então, a cirurgia laparoscópica, ela é indiscutível. Todo procedimento em que você tem a opção da cirurgia laparoscópica e tem a laparoscopia à disposição, ela tem vantagens. Tá? Ah, mas e o médico que está aprendendo, o residente, ele vai conseguir? Hoje, os residentes, eles fazem parte de uma geração em que eles estão muito acostumados com visão indireta. Videogame. Você mexe aqui e você olha o movimento na tela. E é isso que acontece na laparoscopia. A gente opera olhando para a tela, não para a barriga do paciente. Porque o meu movimento que está sendo realizado aqui, ele está sendo projetado através da ótica para um monitor. Tá? E na cirurgia laparoscópica, eu não consigo fazer, ou eu não posso fazer algo que eu não esteja enxergando. Porque muitas vezes na cirurgia aberta, a exposição ela não é tão boa. Certo. Então, depende muito do tato, da experiência do médico para executar aquele procedimento baseado no que ele está sentindo. E na cirurgia laparoscópica, você não vai fazer alguma coisa que você não está enxergando. Então, tem tudo isso também, né? A pinça, você vai aprimorando os movimentos com a prática. E é muito interessante, né? A gente pega o residente, logo que a primeira cirurgia que ele vai fazer, ele tem a dificuldade do movimento, porque não é tão intuitivo. Mas que a gente percebe que no final da residência, eles estão muito bem treinados para as cirurgias do dia a dia. Então, eles conseguem fazer tranquilamente uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de apendicite, né? Eu ia perguntar quais seriam, então, as principais cirurgias que vocês utilizam ali, para a gente entender e exemplificar para o pessoal de casa. Né? Por exemplo, cirurgia de refluxo de hérnia de hiato, praticamente não existe essa cirurgia de forma aberta. O estômago, ele é um órgão posterior. Ele está lá perto da coluna. E é engraçado, né? Porque a gente tem a impressão que ele é aqui. Justamente. Né? Ele é lá nas costas. E a cirurgia da hérnia de hiato é bem na transição do tórax para o abdômen. Então, fazer esse procedimento com corte é uma cirurgia extremamente trabalhosa. E por laparoscopia, ela se torna muito mais simples. Sem falar todos os recursos tecnológicos, né? Hoje existem pinças de energia que ele coagula e corta. Então, diminui muito o risco de sangramento. Que bacana, olha só que bacana. São muitos os benefícios que esse residente e o paciente têm com esse tipo de cirurgia. Olha, a evolução da medicina é algo surpreendente e constante, né, doutor? Sim. E acredito que esse é outro tópico muito bacana da gente falar. Então, esse residente tem esse contato e, como o doutor disse, ele prepara para o mercado de trabalho posteriormente, né, doutor? E a residência hoje aqui no São Lucas proporciona o que há de mais tecnológico e sempre em busca para que não só os pacientes tenham esse benefício, mas essa formação de novos profissionais também aconteça, né, doutor? E acho que uma pergunta que também é interessante da gente fazer é justamente como a residência, então a formação desses profissionais contribui para a nossa região. Ter esses novos profissionais formando e também acredito que o outro ponto seja, conforme a formação desses profissionais, isso demanda que vocês, médicos, preceptores, tenham ainda mais contato e aperfeiçoamento da profissão também, né? Para poder passar esse conhecimento adiante. Isso também traz grandes benefícios para os pacientes que são tratados aqui em Cascavel e toda a nossa região oeste do Paraná, certo? Com certeza, né? O nosso residente, e é muito legal, porque vários dos nossos ex-residentes foram e estão trabalhando aqui na região, fizeram outras especialidades e voltaram.
E é muito legal, porque a grande maioria, assim, conseguiu se inserir no mercado, tem conseguido trabalhar, tem prestado atendimentos bons. Então, isso é muito satisfatório para a gente, né? Você vê que deu trabalho, né? Teve muita dedicação, mas a gente está ajudando esses médicos a ter uma formação boa, e eles voltam aqui e eles prestam um atendimento de qualidade, né? Porque quando um paciente complica, não é ruim só para aquele médico que teve, é ruim para toda a estrutura, para a gente como médico é ruim, né? Para o paciente nem se fala. Então, isso é muito, muito legal, né? O hospital, ele dá essa condição para os residentes. Uma situação que todo residente de cirurgia fica muito preocupado é: mas quanto que eu vou operar? Eu vou fazer cirurgia? Né? Eu vou ficar tocando só papel. Isso. Então, o residente, ele sempre quer operar, né? E isso é uma coisa aqui no hospital que eles fazem muito, né? Então, na segunda-feira, a gente tem pelo menos 2 cirurgias bariátricas e 1 ou 2 cirurgias de menor porte. Na terça-feira, eles têm em torno de 4 cirurgias. Na quarta-feira é o dia da coloprocto, então eles têm lá 4, 6 cirurgias orificiais, eventualmente colectomias. Na quinta-feira, eles têm operado também umas 4, 5 cirurgias. Na sexta-feira, umas 8, 10 cirurgias. Então, os residentes, só os que estão passando pela cirurgia geral, né, pela cadeira básica nossa, eles estão fazendo mais de 20 procedimentos por semana. Fora os que estão rodando nas especialidades. O residente que está, por exemplo, lá na UPCAM, é um volume de cirurgia enorme que tem lá na UPCAM, que eles estão participando. O residente que está na cirurgia vascular. Então, eles... parte da realidade deles, né? Eles saem bastante confiantes para a realização desses procedimentos, porque eles vão ver muito, vão fazer muito. Eu falo que a minha residência, eu tive esse privilégio de poder fazer muito procedimento. Eu fiz o servidor de Estado em São Paulo. E era um hospital que tinha um volume de cirurgia muito grande. E aí eu tinha colegas que estavam fazendo residência em outros hospitais, e aí uma vez ele perguntou: quantas hérnias você já fez? Aí era no meio do ano, eu falei: sei lá, eu acho que eu fiz umas 30, 40 hérnias. Nossa, eu fiz umas 8, 10 talvez. Então, não que você precisa sair um super especialista naquilo lá, mas isso motiva o residente. O que deixa o residente feliz? Operar! Né? Tipo, preencher papel, fazer isso daí, não é isso que motiva ele. Então, é uma moeda de troca. Olha, você tem que fazer essa parte burocrática, né? Preencher papel, fazer tudo isso daí. Mas você tem a sua recompensa, que vai estar lá no centro cirúrgico, fazendo as cirurgias. Que é a prática, de fato, da profissão. E, doutor, um pouco antes, para a gente encerrar nossa conversa, eu gostaria que o doutor, então, desse para a gente uma visão, um panorama de como é o perfil daquele acadêmico que está finalizando a graduação, aquele médico que está encerrando a graduação de medicina, ou o acadêmico que está ali no começo ainda da graduação e pretende prestar, então, uma prova de residência para cirurgia geral. Quais são os critérios e requisitos que esse profissional ele precisa ter para então fazer a prova e, quem sabe, se tornar um cirurgião geral? Então, a especialidade da cirurgia, ele precisa de um perfil básico, assim, muito daquela pessoa disponível. Porque toda especialidade cirúrgica, ele tem intercorrências, e essas intercorrências, elas não têm horário. Então, ele tem que entender que ele pode ser solicitado de madrugada. É uma pessoa que tem que estar disposta a aceitar essa situação.
Agora, é comum? Não, não é comum. O dia a dia das especialidades cirúrgicas é uma rotina e eu digo assim, por exemplo, na minha especialidade, o que é o dia a dia? Hérnia, vesícula, refluxo, para mim especificamente obesidade, cirurgia bariátrica. Então, toda especialidade cirúrgica, ele tem aquele basal, né? E aí existem algumas subespecialidades que você acaba se dedicando mais e focando mais. Mas eu diria assim, principalmente aquele estudante que quer fazer cirurgia, ele tem que estar aceitando muito essa condição da disponibilidade, né? Mas tem uma satisfação muito grande, porque você resolve muitas vezes um problema daquele paciente que ele vinha sofrendo. Paciente vesícula, por exemplo, a gente acha que é um problema tão simples, né? Tão banal, mas às vezes aquele paciente ficou anos tendo crise. E aí você vai lá, opera, resolve. Aquela satisfação do paciente é muito boa. Especificamente, para mim, o paciente da obesidade, ele está lá lutando com aquele excesso de peso por anos, e a cirurgia consegue ajudar, né? E aí ela melhora a qualidade de vida, a disposição. Então, eu diria que a cirurgia ele tem esse lado extremamente gratificante, né, do resultado, mas tem a necessidade do comprometimento e muitas vezes a falta do horário. Olha só, muito importante. Isso é muito bacana porque nós trouxemos várias especialidades ao longo, então, dos programas e cada uma tem a sua peculiaridade. E isso é muito bacana da gente conseguir entender um pouquinho mais e conhecer o trabalho daquele profissional para que a gente, muitas vezes na correria do dia a dia, você consulta, você vai lá, procura o médico, mas você não entende, muitas vezes, a importância e o processo que foi a formação daquele profissional e como o doutor disse, muitas vezes para o paciente resolver o problema dele, mas para vocês ter essa satisfação é muito legal. Foi muito gratificante para mim conhecer um pouco mais dessa residência, doutor. Acredito que para o pessoal de casa também. E uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas. Obrigado eu. Estamos à disposição aí. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais, o @FH São Lucas Cascavel, para ficar por dentro de todas as novidades. E na próxima edição nós vamos falar sobre a residência médica em neurocirurgia do São Lucas Hospital Center. Espero você!